Graças a Deus. Amém, irmãos? Continuando hoje, com essa série de mensagens no livro de Naum. E o tema é tropeços da alma. Nossa alma tem tropeçado bastante. Como que está a nossa caminhada? Está uma caminhada firme? Está uma caminhada segura? Ou está uma caminhada vacilante? Mas, para vocês entenderem melhor o que Deus colocou no meu coração, está registrado aqui no livro de Naum, no capítulo 2, versículo 5. Amém. Mudou? Glória a Deus. Naum, capítulo 2, versículo 5 diz assim: os nobres são chamados, mas tropeça em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontra o testudo inimigo armado. O contexto aqui é daquele povo que estava dentro daquela cidade, fortificada, preparada para qualquer tipo de invasão, mas nós sabemos que quando Deus ele determina, acontece. Lembrando que nós estamos falando de Nínive, uma cidade onde lá atrás foi pregada, tem toda a história de Jonas, onde aquela cidade se arrependeu. Se foi por medo, se foi por qualquer outro tipo de porquê, a grande realidade é que ela se converteu. E por um tempo, ela andou nos caminhos do Senhor. Mas, nós sabemos que o pecado, ele sempre está sondando. E na nossa caminhada, nós temos que estar sempre vigilantes, porque ele sempre está procurando achar uma brecha para fazer o povo de Deus cair, tropeçar, e assim vem as suas consequências. E aqui fala, os nobres são chamados, ou seja, naquele último momento ali, onde as muralhas já não tinham mais seus efeitos, onde os seus guardas já não tinham mais seus efeitos, onde todo o plano de defesa já foi por água abaixo, os nobres são chamados para se retirar dali. Mas a tensão era tão grande que ao sair, eles tropeçavam e caíam. Já viu aquela pessoa, acontece muito em filme, A pessoa está fugindo ali, ela olha para trás, ela fica tão apavorada, que ela cai, tropeça, tenta levantar, cai de novo, porque é o desespero da pessoa. Imagine quando nós nos deparamos com alguma situação e tentamos fugir e tentamos lutar com as nossas forças, mas o desespero é tão grande que nós tropeçamos e caímos, Eles apressam-se a chegar até o muro, mas quando eles chegam no muro, o que eles encontram é o inimigo, já de cara na porta, Por isso que fala aqui, o testudo, já para invadir, ou seja, não havia saída. E o que fazer nesses momentos? Então, voltando, Nínive, a capital da Assíria, era um símbolo de poder e opressão lá no século 7 a.C. Uma cidade esplendorosa, símbolo de poder, símbolo também de opressão para as outras nações. Então era uma cidade que causava medo, que causava temor, que causava pavor àqueles que ouvia falar daquela cidade.
E tem algumas situações na nossa vida também, ou algumas pessoas que nos cercam, que causa esse tipo de sentimento, que causa esse tipo de reação na nossa vida. E nós precisamos estar nesse momento não revestido com essas muralhas de poder pessoal, mas estar revestido do Espírito Santo, para que nenhum mal consiga destruir as nossas muralhas, nenhum medo alcance o nosso coração, e aí assim, o inimigo conseguir invadir. Então era uma cidade que causava esse tipo de sentimento nas outras nações, mas o Senhor viu o que estava acontecendo ali, que não agradou o nosso Deus. E aí vem Naum profetizar a sua destruição, Por quê? Por causa da iniquidade e arrogância do povo. Em muitos casos, se você ler esse versículo para uma pessoa que não conhece a palavra, ou se você não contar a história, vai falar assim: mas que Deus mau, que Deus ruim, vai destruir toda uma cidade. Mas quando nós olhamos para a história, e aí a gente entende que houve um profeta que foi naquele lugar, um homem que foi profetizar, aquela cidade se arrependeu, mas voltou às suas práticas pecaminosas. Veja que nós podemos até aceitar Jesus, caminhar um certo tempo com Jesus, e de repente alguém se afasta do caminho da verdade. E Deus entra com a sua graça, entra com a sua misericórdia, entra com a sua bondade, mas há um momento onde chega o juízo de Deus. Há um momento onde Deus entra para julgar. Então veja que a nossa vida não é uma vida de um momento, ou de um período. Podemos ter estações na nossa vida, isso é normal, nós somos humanos. Vai ter um dia que eu vou estar alegre, vai ter um dia que eu vou estar triste, vai ter um dia que eu posso estar desanimado, mas o que vai prevalecer é o meu coração, é a minha mente que está voltada para fazer a vontade do Senhor. Nós passamos por algum tipo de situação, dependendo do dia, dependendo do momento, mas não podemos ser vacilantes na nossa caminhada, porque a queda ela pode ser grande. Mas o Senhor, Ele nos promete: olha, vocês vão ter aflição nesse mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, assim como Jesus venceu, eu e você, nós podemos vencer também. Mas não podemos ser como essa cidade de Nínive, que ouviu quem era Deus, que ouviu do poder de Deus, que sabia do poder de Deus, os livramentos que Deus deu para aquela cidade, e depois ela se afastou. Então, Deus entra com seu juízo, mas existe um porquê, existe uma causa. Então, a cidade antes temida enfrenta agora o juízo divino e o seu tropeço fatal.
Talvez nós não estamos falando de uma cidade aqui, mas eu quero falar da nossa vida. O homem pensa que é todo poderoso. O homem pensa que pode todas as coisas. O homem pensa que nem vai morrer, porque ele ajunta tanta coisa na terra, ele ajunta tanto tesouro na terra, porque ele pensa que ele é eterno. Então o homem, dentro do seu pensamento tão pequeno, ele imagina: eu vou construir, eu vou edificar, eu posso todas as coisas, eu sou forte, eu sou o dono da razão. Mas chega um momento onde Deus entra com seu juízo. Aquela cidade pensava ser indestrutível, e a cidade refletia o pensamento daquela nação, daquele povo que vivia ali. Mas Deus entra com seu juízo. Toda queda tem as suas consequências. Já parou para pensar nisso? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja um pequeno arranhão, tem as suas consequências. O que nós precisamos fazer é não cair. Mas para não cair, precisamos andar sempre em passos firmes, passos seguros. E o que são esses passos, falando da vida espiritual? É as nossas decisões, as nossas ações, sempre alinhadas com a palavra de Deus. E cada vez que eu tomo uma decisão, ou que eu entro em ação, eu não entro em ação por mim mesmo, eu entro em ação segundo o direcionamento de Deus, porque eu sei que com Ele eu sou mais do que vencedor. Eu sei que com Ele eu vou ter vitória. Então os meus passos são firmes, porque o Senhor é que está me sustentando. Aquela cidade agiu conforme o seu poder, conforme a sua inteligência, e Deus entrou com juízo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz aqui: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide, ou seja, se previna, tome iniciativas para que você não caia, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e o matar é realmente derrubar, matar os nossos sonhos, matar os nossos projetos, matar tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E a palavra vem falando: cuidado, cuide-se, sejam vigilantes, estejam atentos. Essa cidade de Nínive, ela tinha 1.500 torres. A cidade tinha 13 quilômetros de muralha. Ou seja, era de uma torre para outra, a diferença era de 8, 9 metros. Então, o arco do soldado atingia todos que tentassem invadir, tanto de um lado como de um outro. Mas foi Deus que determinou. Então aquela cidade foi ao chão. Veja que precisamos estar sempre vigilante. Essa palavra tropeçar, lá no hebraico, ela tem um significado de andar vacilante, tropeçar, cair, falhar.
E quando Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, é porque quantos não têm tropeçado, tantos que não têm caído, tantas pessoas que a gente vê e conversa, e tem muitos que conhecem a palavra de Deus, que sabe o plano de salvação, mas quando nós falamos, olha, vamos para a igreja, vamos fazer parte desse corpo, ah não, não quero, ah não, não consigo sair das minhas paixões, por isso eu não vou para a igreja. Ou seja, a pessoa está sempre caindo, sempre vacilante, sempre oscilante entre um lado e outro, ou até conhece o outro lado, mas prefere ficar no chão do que se levantar. Sabe por quê? Porque se levantar é necessário um posicionamento. Se levantar é necessário uma ação. É necessário determinar. É necessário estar disposto. Sabe aquela pessoa que é próspera, mas ela é próspera porque ela levanta cedo, porque ela vai trabalhar, porque ela busca os seus sonhos, ela corre atrás dos seus projetos, e aí de repente tem alguém que olha e fala assim, nossa, mas a pessoa é tão próspera, né? Nossa, mas ela é tão abençoada. Por que que o outro não faz a mesma coisa? Porque necessita de um posicionamento. E a palavra de Deus, ela sempre vai nos incomodar isso. Então essa palavra implica em perda de equilíbrio, erro grave, queda moral e espiritual. Talvez nós não estamos caindo fisicamente, mas como anda a nossa vida espiritual? Como que anda a nossa vida moral? Porque ser cristão é levar ao mundo aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Quando eu recebo o Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu levo o reflexo em todos esses sentidos. É na moralidade, é no comportamento, é nas minhas ações. Então veja que o nosso caminhar em Cristo, ele precisa de um posicionamento sincero, para que nós não venhamos andar vacilantes e assim provocar uma queda. Então os guerreiros que pareciam invencíveis, perdem o passo e caem. Aqueles soldados fortes, armados, com armaduras, com espadas, com lanças, com arcos, com flechas, diante do inimigo, eles fugiram e caíram. Aquele povo que temia, aquele povo que fazia as outras nações tremerem, agora estavam tremendo. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Com Deus nós não podemos perder tempo. Porque Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem uma missão para mim e para você. Como eu falei na quinta-feira lá no Nerd, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito
Lá antes do seu nascimento, Deus já tinha um propósito na sua vida. Por mais que esse propósito ficou parado 20, 30 anos, Deus ainda quer realizar os planos dele na sua vida. Por mais que a pessoa levante e caia, Deus está sempre para nos dar o apoio. Ele está sempre pronto para nos erguer novamente. Então a confiança em armas e estratégias humanas não salva da justiça divina. As nossas armas, as nossas estratégias não vão salvar naquele dia onde nós vamos ter que comparecer diante do Senhor. Porque chegou o momento de Nínive, chegou a hora daquela cidade. Deus deu oportunidade, eles aceitaram, depois voltaram para os caminhos maus novamente, e chegou o momento do juízo de Deus. E aí? Quando chegar o nosso dia, nós estamos preparados para entregar para Deus as nossas obras? Nós estamos prontos ou estamos nos preparando? Ou será que nós estamos apenas passando o tempo? Apenas deixa a vida me levar? Porque chegará o momento e nós precisamos buscar de Deus hoje. Não é amanhã, não é daqui 1 ano, não é daqui 5 anos, não, é hoje. Fala para Deus: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Qual é a tua vontade na minha vida? Me mostra, me dá a direção, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou para que eu faça. É isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Porque nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui para ganhar tempo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então a arrogância e o pecado levam ao colapso e à vergonha pública. O que destrói o homem? E veja que não era lá de Nínive até hoje. O que destrói o homem é a mesma coisa. É a arrogância e o pecado. Mas depois de tanto tempo, não era para o homem já ter aprendido, né? Depois de a gente ver tantas gerações, né, sendo destruídas e indo comparecer diante de Deus, não era para a gente já ter aprendido, não era para esse povo que está vivendo aqui em 2025 já ter aprendido tudo isso e falado assim: não, eu vou seguir direitinho aqui, eu vou seguir a receita direitinho aqui, porque eu já sei o que destrói o homem. Mas não, o homem sabe e mesmo assim ele continua caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas. E dizem que é uma geração super moderna, né? E dizem que é uma geração cheia de informação. Tem um livro que fala que hoje nós temos 80% a mais de informação do que os grandes personagens dos séculos passados. Picasso, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, né, e outros mais. Nós temos 80% a mais de informação que aqueles homens tinham. E hoje a gente não consegue fazer nem 1% do que eles faziam. Sem falar, né, os teólogos, os filósofos. E mesmo assim nós ainda estamos caindo nos mesmos erros. E isso pode nos levar a uma queda grave. Então temos que correr para não cometer
esses erros. Então, assim como Nínive, podemos tropeçar quando confiamos em nossas próprias forças. Quando que eu vou tropeçar? Quando eu confio nas minhas próprias forças. Quando que eu posso cair? Quando eu estou confiando na minha sabedoria. Quando que eu posso me machucar? Quando eu estou confiando nas minhas ações. Então veja que vamos deixar a questão de Nínive e vamos seguir os padrões de Cristo. Vamos caminhar na força do nosso Senhor, na força do nosso Deus. Então, o pecado, a indiferença e a falta de vigilância espiritual nos fazem cair. O que pode nos fazer tropeçar? A falta de vigilância. Temos que estar todo momento vigilantes, todo momento buscando a direção correta de Deus. As portas se abriram para os invasores entrarem, mas não para os ninivitas saírem. Aquele povo, primeiramente, eles estavam seguros da sua inteligência, da sua estratégia, das suas muralhas, da sua riqueza, da sua sabedoria. Só que chegou um momento que eles tiveram que largar tudo para fugir. E mesmo quando eles vão fugir, eles dão de cara com os inimigos. Imagine a pessoa ser privada da sua liberdade. Imagine a pessoa onde chega um momento que ela já não pode mais tomar as suas decisões, porque agora a vida dela está na mão de outra pessoa. Aonde eles estavam protegidos, chega um momento que eles falam: agora nós não temos mais proteção, vamos fugir daqui. Só que aí eles já estão em outra prisão, a prisão do inimigo. E aí a grande pergunta: nós vamos abrir as nossas portas para Deus? Porque quando Ele entra, Ele faz morada, Ele nos dá uma vida plena, uma vida abundante. Quando nós agimos com a nossa sabedoria, a nossa força e tudo mais, a pessoa abre a porta para o inimigo. É difícil, né? Como assim, Jussi? Abre as portas? É verdade. Em todos os momentos nós decidimos se nós vamos abrir a porta para Deus ou se nós vamos abrir a porta para as nossas paixões, para os nossos, as nossas ambições, os nossos desejos de vingança, a nossa arrogância. Nós decidimos a todo momento se abrir essa porta ou se abre outra, porque não existe outro caminho. Precisamos entender isso. Precisamos compreender que não existe uma terceira opção. Ou nós abrimos a porta para Deus, ou o inimigo entra com todas as suas forças para roubar, matar e destruir. É aquele velho ditado, né? A pessoa está na igreja e de repente ela viu alguma coisa que não gosta, ela vai e sai da igreja. Aí ela vai para o mundo. Chega lá, o mundo maltrata, bate, humilha, faz tudo. E aí? Vai para onde agora? Ela não volta mais para a igreja. E nem sai do mundo. Sabe por quê?
Porque o inimigo entrou e fez morada. E é difícil expulsar ele. Mas pelo sangue de Jesus, nenhuma obra do mal prevalece. Nenhuma obra do mal prevalece. Mas sabe o que acontece nessa situação da pessoa? Ela fica lutando ali. Luta, mas ela não clama pelo sangue de Jesus. Ela grita tudo quanto há. Ela luta de todas as formas, mas ela não clama o sangue de Jesus. Porque quando ela clama, Jesus vem e restaura. Quantas pessoas que nós conhecemos que não foi assim? Estava no lamaçal do pecado, e de repente ela clamou, e Jesus veio socorrer. Amém. O mundo moderno, cheio de distrações e falsas seguranças, é um terreno fértil para tropeços. É um terreno muito atrativo para tropeços. Que quando nós olhamos para o mundo cheio dessas distrações, o tropeço pode ser bem provável. Mas procuramos concentrar as nossas forças em Cristo. Pense, quando você estiver em alguma dessas distrações, pense o seguinte: no que isso vai me edificar? No que isso vai trazer conhecimento para a minha vida? O que isso vai agregar no meu conhecimento? E aí você vai conseguir começar a tirar essas distrações e começar a focar nas coisas de Deus. Não que a gente não deva ter um tempo, não é isso que eu estou falando, mas sempre e nada de Deus pode levar o cristão a um tropeço, e esse tropeço pode ser bem grave. Então a verdade é: ninguém pode socorrer uma pessoa, uma cidade ou uma nação que Deus já considerou madura para o seu juízo. Diante dessa frase aqui, eu pensei muito, e é bem verdade, né? Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos a Deus. Tem vez que Deus dá a cura, tem vez que Deus liberta, tem vez que Deus sara, tem. Mas tem vez também que Deus não. Chegou o momento, chegou a hora. E aí você já viu, a gente faz campanha e tal, aquela coisa toda, mas Deus falou: não, agora é Ele comigo. Então, essa é uma grande verdade. Quando chega o momento, Deus vai tratar, Deus vai trazer ali segundo a vontade dEle. Se é um tratamento, se é um posicionamento, é Deus e a pessoa. Mas Deus, chega o momento que Ele nos chama para uma conversa, nos chama para um diálogo. O chamado de Naum para os dias atuais. O que Naum fala para os nossos dias? Vamos lá. Primeiro, vigiar as estradas da nossa vida espiritual. Qual é a nossa caminhada? Qual é o nosso caminho que nós estamos seguindo? O que eu determinei para a minha vida espiritualmente? Ou seja, o meu posicionamento como cristão, dentro desse plano
eu vou vigiar, eu vou cuidar dele, porque essa caminhada espiritual é o que vai me levar para estar com Deus. E tudo isso exige um posicionamento da pessoa. Olha, eu vou para a igreja, eu não sei qual igreja que você vai, não sei qual é o endereço, mas eu vou estar na presença de Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou montar um plano de leitura da palavra, porque eu quero conhecer a Deus, eu vou montar aqui uma jornada de oração, porque eu quero intimidade com Deus, e aí em cima de tudo isso, eu vou vigiar para que eu mantenha a minha caminhada espiritual. Depois, reconhecer que o juízo de Deus é certo para quem persiste no erro. Veja que tem o porquê. Persista no erro, vem o juízo de Deus. Então eu preciso reconhecer isso. Deus, como eu falei na semana passada, não é como aquele pai que fala, não, esse aqui errou, mas ele está na igreja todo domingo, né? Ele faz campanha, ele até prega, ou ele até louva, então ele errou, mas eu vou relevar. Não é assim que Deus age. Deus é justo. A sua justiça é tanto para um como para o outro. Depois, fortalecer a fé e a comunhão com Deus para nunca tropeçar. Então, vigiar, reconhecer, fortalecer. Porque com esses 3 passos, eu estou andando na vontade de Deus. Eu estou fortalecido na força de Deus. E isso me dá força para caminhar. A esperança para os justos. Naum também traz consolo. Deus protege e restaura. Quem? Quem Deus protege e restaura? Aqueles que confiam nele. É lógico, é certo. Não adianta eu querer que Deus restaure, sendo que eu não confio nesse Deus que pode todas as coisas, sendo que eu não confio que Ele é o Deus que está acima de tudo. Então Ele restaura sim, mas Ele restaura aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam que Ele pode todas as coisas. Lá no versículo 2 fala, o Senhor restaurará a glória de Jacó. O Senhor restaura a sua vida. Sabe o que é restaurar? É pegar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava desconcertado, aquilo que estava desarrumado. E Deus vai lá e começa a restaurar. E começa a levantar. Isso é o que Deus faz. É assim que Deus age. Deus não abandona seu povo, mesmo em tempo difícil. É aí, nesse momento, que Deus está contigo. É justamente nos tempos difíceis é que Deus está conosco. É nos momentos de aflição é que Ele está conosco. É nos momentos de dificuldade Ele está ali. Ele está pronto para nos levantar, para nos restaurar. Então nós precisamos trazer uma aplicação prática para os nossos dias. Então, examine onde você tem tropeçado espiritualmente. Orgulho, medo, desânimo. Não é vergonha nenhuma você falar que é de um desses 3 pontos aqui. Como eu falei no início, nós somos humanos, seres biológicos, estamos sujeitos a isso, a ter medo, a ter desânimo. Mas quando eu reconheço, olha, eu tenho que melhorar nessa parte, eu tenho que buscar essa restauração nesse orgulho,
Eu tenho que me posicionar na presença do Senhor, porque isso desagrada a Ele. Deus olha para você, vê a sua força de vontade e começa a agir na sua vida. Busque arrependimento e fortalecimento na palavra e na oração. Onde que nós vamos fortalecer? Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, mas na palavra e na oração. É só assim que nós podemos andar firmes, evitando qualquer tipo de queda, porque nós estamos fortalecidos na palavra e na oração. Então seja vigilante e firme como o povo de Judá, chamado a se preparar para a batalha espiritual. Uma vez eu falei aqui que Jesus não orou por ninguém, mas não orou em que sentido? Quando chegava o momento que alguém vinha até Jesus, enfermo, endemoniado, cego, Jesus não parava, peraí, eu vou te curar, mas eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer um jejum, eu preciso subir o monte primeiro. Não, Jesus já estava preparado, Jesus jejuou antes, Jesus foi no monte antes. Então quando vinha a necessidade, Jesus só falava, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, porque Jesus já estava preparado. Aí nós fazemos ao contrário. Nossa, eu estou passando por uma luta, eu acho que eu tenho que fazer uma campanha, acho que eu tenho que ir na igreja, eu acho que eu tenho que começar a ler a palavra. Está errado. Nós temos que estar preparados, porque quando ela bater na nossa porta, vai estar repreendido em nome de Jesus. Sai da minha vida. Por quê? Porque eu estou preparado. Eu já vim do monte, eu já estava numa campanha, eu já estava em um jejum, eu já estava lendo a palavra, eu já estava orando. Então quando a luta vem, eu repreendo. Então temos que aprender com Jesus. Amém? Concluindo, irmãos, não tropeçar, mas avançar em Deus. Avançando. Sabe o que me lembra isso? Como a gente está falando de cidade, de exército, né, e tal. O soldado, quando ele vai para a batalha, eles vão marchando. E marchando, não, eles vão. Imagina esse barulho de, 100 mil homens. Só isso aqui já causava medo na cidade que estava chegando. E é isso que o cristão tem que fazer. Nossa, eu estou com medo, eu vou entrar nessa situação, mas será que é? Não, aonde eu for, eu vou firme, eu vou andando em passos firmes, porque quem está comigo? É Deus que está comigo, e por isso eu marcho em passos firmes, porque o Senhor é que me dá força. Essa força aqui não é minha, essa força é de Deus. E quando o inimigo escuta isso, ele fala, que é isso, gente? Está chegando ali um crente, deixa eu vazar daqui, eu vou sair daqui, porque esse aí é um crente posicionado. Posição. Já viu o soldado quando ele está, no posto? Ele não fica assim, ele não fica com a mão no bolso, não, fica ali em posição. Quem passa já dá até medo só de olhar, né? Por quê? Porque ele está ali com um propósito. E o que acontece conosco, em muitos casos? Parece que a gente está no meio do perigo,
E a gente está pensando assim, não, eu estou tranquilo aqui, eu estou seguro. E o inimigo ali, ele vai achar, eu vou achar uma brecha. Ele está ficando descuidado, ele está ficando distraído. Então, não tropeçar, mas avançar em Deus. Avançar naquilo que é o sonho dele para a sua vida. Ele te deu uma missão, ele te deu um propósito, e ele não falou assim, vai lá e faz, depois manda um WhatsApp para mim aqui falando que está pronto. Não, ele te pegou pelo lado, né? Está do seu lado aí, ele vai com você, em todos os seus momentos, amém? O tropeço dos guerreiros de Nínive foi o prenúncio da queda de uma cidade que confiava em sua própria força. Então, o tombo foi certo, né? Para nós, o tropeço pode ser o início de uma restauração, se decidirmos nos apoiar em Deus. Já viu aquele momento quando a pessoa assim, ela vai andando e de repente ela segura em alguma coisa assim? Na nossa vida espiritual, Deus está sempre ali. De repente você anda, Deus está ali para te segurar. De repente você dá uma vacilada, Deus está ali, olha, é por aqui o caminho. Essa é a direção correta. Quando nós estamos posicionados, quando nós estamos andando, mesmo que em alguns momentos o desânimo, alguns desses sentimentos tentam tocar no nosso coração, Deus está ali para nos guardar, amém? Então que esse tropeço seja repreendido na nossa vida, porque nós estamos andando com Jesus ao nosso lado, e Ele é que nos dá força, Ele é que nos dá graça, amém? Feche os seus olhos por alguns momentos. Não sei que parte da palavra tocou o seu coração, mas de uma coisa eu sei: o Senhor falou com você nessa noite, o Senhor visitou a sua vida nesta noite, o Senhor te visitou nesse momento. Então que o Senhor te dê força, te guarde, em nome de Jesus, amém?